ele gerou intimidade com Deus antes mesmo da bonança chegar e antes mesmo da tempestade chegar na sua vida. Mas, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, independentemente da situação, independentemente da circunstância, eu preciso ter intimidade com Deus se eu quiser vencer. Não é as circunstâncias que me farão ter intimidade com Deus. Não, pelo contrário, irmãos. É a minha vontade que tem que estar à disposição de querer ter intimidade com Deus, antes mesmo de qualquer situação. Então, para que a gente possa vencer, nós precisamos ter intimidade com Deus. E como que eu posso ter intimidade com Deus? A intimidade, irmãos, com Deus, ela é gerada através da oração. A intimidade com Deus, ela é gerada através da leitura da palavra de Deus. E a intimidade com Deus, irmãos, ela é gerada também através do jejum. Tudo isso, irmãos, gera intimidade com Deus, através da oração, através da meditação da palavra e através do jejum. Isso gera intimidade com Deus e faz com que nós passamos e atravessamos por situações difíceis na nossa vida. Depois, irmãos, eu disse aqui que José, ele não perdeu a capacidade de sonhar. Mesmo os seus irmãos não dando crédito, irmãos, e valor àquilo que José falava, quando se referia aos sonhos que ele tinha, José continuava sonhando. Se eu quero ser um cristão ou uma pessoa vencedora, eu preciso continuar sonhando com aquilo que eu quero para a minha vida. Depois, irmãos, eu disse aqui que José, ele trabalhava, né? Ele sempre tinha os seus afazeres. Pastor, eu quero vencer. Tá, tudo bem, eu também quero. Mas essa vitória vem através de trabalho, vem através de esforço. Não é uma vitória de mãos beijadas. Tudo que vem fácil, irmãos, vai fácil. E tudo aquilo que é conquistado na dificuldade, porém, irmãos, só é conquistado por aqueles que são perseverantes. Por quê? Porque se fosse fácil, todo mundo conseguia. Simples assim. Se fosse fácil, qualquer um sem esforço nenhum ia conseguir. Mas só consegue, irmãos, isso aquele que está disposto a trabalhar, a lutar por isso, a se esforçar, a suar, a se dedicar. Então José venceu porque ele tinha intimidade com Deus, ele não perdeu a capacidade de sonhar e também trabalhava. Hoje, irmãos, eu quero dizer o seguinte, que outra coisa que fez com que José vencesse, ele fugiu das ofertas do inimigo. Então nós vamos ler agora em Gênesis, capítulo 39, verso de número 7. Qual foi o segredo de José para vencer? A quarta coisa, ele fugiu da vontade dos inimigos. Leia aí, Gênesis capítulo de número 39, verso de número 7. Pode ler o 7? Lê 7 e 10. Não, faz assim. Lê do verso 7 até o verso de número 10. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e disse: Deita-te comigo. Porém,
faria eu esse tamanho mal, e pecaria contra Deus. Verso 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Glória a Deus. Observe, irmãos. José já deixa de ser escravo, sai da prisão, José já passou pela cova, José foi vendido, José agora já não é mais, como eu posso dizer, mas alguém que está desprovido. José agora, ele está, irmãos, ele recebe um cargo. Após ser vendido, ele recebe um cargo de confiança. Aquele que confiava nele, deixou aos seus cuidados tudo que tinha na sua casa. Então, na ausência do dono, quem mandava? José. Ele não vetou nada. José, isso aqui tudo é teu. Você tem liberdade para mandar e desmandar, para fazer e desfazer. Porém, irmãos, a dedicação de José despertou o olhar do inimigo. A dedicação de José despertou, irmãos, o desejo de alguém fazer parte daquela dedicação, mas, porém, fazer parte de uma forma contrária. Às vezes, irmãos, nós estamos tão dedicados na obra de Deus, que muitas das vezes desperta desejo em pessoas que estão fora. E muitas das vezes esse desejo, ele vem, irmãos, com uma dosagem de ciúme. Uma certa do inimigo. Esse desejo, irmãos, ele vem com uma dosagem de inveja. Esse desejo pode vir com uma dosagem de cobiça. E, na verdade, esse desejo vem no intuito de atrapalhar aquele que está fazendo as coisas corretas. José estava sempre dedicado aos seus afazeres. Porém, irmãos, a mulher de Potifar viu em José uma vantagem que, quem sabe, ela já tinha tido outras vantagens com outras pessoas. Mas, porém, irmãos, José era um jovem diferente. José, e volto aqui uma pequena retrospectiva, José, ele era diferente porque José não era aparelhado por homens. José era aparelhado por Deus. José, irmão, já tinha criado intimidade com Deus. Eu disse que a intimidade, ela é gerada através da oração, da meditação da palavra e também do jejum. Isso fortalece a vida daquele que quer ter intimidade com Deus. Quando você cria intimidade, irmãos, você não quer quebrar este vínculo, você não quer quebrar este elo, porque você sabe que aquela intimidade, irmãos, transmite a você alegria, paz e regozijo. Porém, essa mulher, irmãos, vê nesse jovem um momento de prazer, um momento de tirar o foco daquilo que ele estava fazendo, e ele começa, irmãos, a sofrer pressão dessa pessoa. E observe que no verso de número 10 diz assim: e aconteceu que, falando ela cada dia a José. Observe que não foi somente um lance, foram vários lances. Tem uma frase que diz que pedra, água mole, tanto bate até que fura. É ou não é? Porém, irmãos, José não estava baseado em frases. José não estava baseado em fatos. José estava
estava centralizado em Deus. Você quer vencer? Você tem que estar centralizado em Deus. O seu propósito, Deus precisa estar nele. Deus precisa ser o alfa e Deus precisa ser o ômega. Deus precisa ser o começo, Deus precisa ser o meio, e se você quiser, Ele será o fim de todas as coisas. E o fim de todas as coisas com Deus, irmãos, terminam em bênção e vitória. Se nós, irmãos, não ficarmos atentos, aquilo que vem à nossa vida corrompe a nossa intimidade com Deus, e ao invés da vitória em nossa vida, chega ao fracasso. E observe, lê aí o que foi que ele disse no verso 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Espera lá, ninguém há maior do que eu nessa casa. Continua. Nenhuma coisa me perdoa, senão a ti. Portanto, tu és. Espera lá, e nenhuma coisa me vetou, senão a ti. Ele viu que não fazia parte do ciclo que ele cuidava e que ele tinha que se preocupar. Continua. Tu és sua mulher. Porque tu és a sua mulher. Como pois faria eu? Espera lá, agora ele está se referindo a alguém. Porém, agora ele está se referindo a ele. Como, pois, faria eu, o quê? Esse Tamanho mal e pecaria contra Deus. Onde estava a preocupação de José? Em Deus. Potifar estava em casa? Não. Mas ele sabia que o olhar de Deus estava sobre ele. É por isso que ele disse: olha, porventura eu faria tamanho mal. Irmãos, aquilo que nós fazemos na frente do público, também devemos fazer quando estamos só. Porque quando nós estamos só, é que nós somos revelados verdadeiramente quem somos. Viu? Você precisa estar aqui desse jeito e você precisa estar lá do mesmo jeito. Você precisa ter a ousadia de Deus aqui na igreja, da frente desse microfone, como também quando descer desse púlpito, aonde você estiver, o Espírito de Deus ainda precisa estar na sua vida. Se você quiser ser um vencedor, você precisa estabelecer um plano, e o meu plano é Deus. Aquele que tem um plano com Deus, ele não precisa de plano B, de plano C, porque o Senhor é que pavimenta a sua vida. José, irmãos, estava pavimentado por Deus. Potifar não está, mas o meu Deus se faz presente. Onde o Senhor é invocado, irmãos, ele se faz presente. Ele não, irmãos, o cristão que está abastecido da presença de Deus, ele não se ilude, irmãos, com frases montadas e bem montadas. Ele não se ilude com elogios, ele não se ilude com promessas feitas por homens. Não, irmãos, porque ele está atento em uma promessa que é eterna, que é a promessa de Jesus para a sua vida. Ele não confia em homens, mas porém não os menospreza, mas a sua confiança está em Deus. Eu vou fazer um plano, pastor, eu quero colocar Deus, então coloque. E se der errado, refaça de novo e faça de novo, mas continue com Deus dentro desse plano. Aleluias. Fuja do inimigo. Agora, irmãos, a gente vai ver o seguinte: José foge do inimigo.
acusado de algo que não fez. Viu? Haverá situações em nossa vida que nós teremos que rir do lado de pessoas que já falaram barbaridades da nossa vida. Guarde isso. Você terá que rir. Mas, porém, você está rindo não pelo que disseram, mas você está rindo pelo livramento que o teu Deus te deu. Aleluia, glória a Deus. Viu? Não é um riso de preocupação ou tristeza, mas é um riso de gratidão. O Senhor me livrou deste momento. O Senhor me livrou dessa situação. O Senhor me livrou dessa causa. O Senhor me livrou desse julgamento. Por quê? O Senhor me livrou porque tanto o Senhor é advogado, como o Senhor, teu Deus, também é juiz. Oh, aleluias! Irmãos, há situações na nossa vida que para vencer, você tem que ficar calado. Não dá para revidar. A Bíblia diz que entrega o teu caminho ao Senhor. E o que mais, pastor? Confia nele. E o que mais? E tudo mais ele fará. Oh, se a sua palavra diz que ele vai nos guiar por pastos verdejantes, não, a sua palavra é fiel para se cumprir, ele vai guiar. Se a palavra está dizendo que ainda que você precise andar pelo vale da sombra da morte, não se preocupe, você não vai andar por esse vale sozinho, o Senhor vai contigo. Oh, aleluias! José, irmãos, ele também utilizou dos seus dons. Quer vencer? Qual que é o seu dom? O que você sabe fazer? Às vezes nós temos um dom, irmãos, que muitas das vezes colocamos debaixo do tapete, porque alguém disse que você não era capaz de fazer aquilo. Viu? Leia aí, Gênesis capítulo 40. Está aí, deixa a Bíblia aberta aí no livro de Gênesis. Capítulo 40, verso 12. Então disse-lhe José: esta é a tua interpretação. Os três casamentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e dará o corpo de Faraó à tua mão, conforme o costume antigo, quando era o seu decreto. Porém, lembra-te de mim. Espera lá. Porém, lembra-te de mim. Quando te for bem. E rogo-te que use comigo de compaixão e que faça menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Então pouco aqui nada tenho feito para que me puseste desta forma. 16. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obras de padeiro, e as aves os comia do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro.
Glória a Deus. E as aves comerão a tua carne sobre ti. Observe, irmãos, que mesmo José agora encarcerado, o Senhor ainda continuava agindo na vida de José. José era um homem sonhador, mas porém o cárcere que ele estava não impedia, irmãos, dele exercer os seus dons. Não impedia. José, irmãos, se fosse hoje, nós temos tantos talentos: um canta, um ora, um prega, um sabe orar, outro tem uma inteligência boa, outro sabe como articular determinadas situações, um tem um talento de cuidar da igreja, outro tem um talento, irmão, de ser líder de oração, outro tem um talento, irmão, de ser líder de um trabalho, outro tem um chamado para o diaconato, chamado para ser cooperador, chamado para ser presbítero, chamado para ser diácono, chamado para ser missionário, chamado para ser pastor, evangelista, e aí por aí vai, irmãos, vários chamados na sua vida, mas porém, determinada situação que acontece na sua vida, muitas das vezes é o suficiente de você enterrar o seu chamado. Observe que esse homem aqui estava em um cárcere. E quando ele é jogado no cárcere, irmão, o carcereiro observa que José, mesmo no cárcere, ele era um jovem cuidadoso. As situações da nossa vida, irmãos, que nós vamos ser jogados no cárcere. As situações da nossa vida que nós vamos ser esquecidos. Mas mesmo jogado no cárcere, mas mesmo sendo esquecido por homens e irmãos, nós não somos esquecidos por Deus quando somos zelosos por aquilo que o Senhor nos deu e nos entregou em nossas mãos. Aleluia! Oh, aleluias! Aí não vamos para a igreja porque o pastor falou. Aí não vamos para a igreja porque não falou. Eu não vou mais para a igreja porque ninguém vai. Irmão, você não tem, irmão, simplesmente compromisso com o homem desta terra. Meu compromisso, na verdade, irmãos, é com o Senhor Criador do céu e da terra. Esse é o nosso compromisso. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluias! Não se prenda, irmãos, a cantadas do inimigo. Não se prenda a convite do inimigo. Às vezes nós estamos tão vazios de Deus que qualquer sopro é o suficiente para nós cairmos. Seja, na verdade, eu vou dar aqui um exemplo, seja um João Teimoso. Já viu o João Teimoso? Cai, não cai, cai, não cai, cai, não cai. Não cai não, irmão. Aquele que está firme na rocha com o Senhor, aquele que está cheio do Espírito, aquele que foi lavado com o sangue do Cordeiro, ele não cai, porque é o Senhor que lhe sustenta, é o Senhor que lhe firma, é o Senhor que sustenta os seus passos e está no seu propósito. Ele poderia ter dito, irmãos, lá para o copeiro, se vira, não quero saber não. Ele poderia ter falado para o padeiro, se vira, não quero saber esse sonho não, vem cá, eu vou interpretar seu sonho. Para o copeiro, ele disse: olha, você vai ser restabelecido, você vai voltar para a casa de Faraó. Mas ele fez um pedido: lembra de mim? Eu fui jogado aqui, mas foi injustamente, eu não pude nem me defender. Em nome de Jesus, haverá situações em sua vida que você não terá a oportunidade de se defender. E é nessa hora que o Senhor vai entrar em ação. É nessa hora que o Senhor vai tampar a tua boca e vai abrir a boca dele e vai bradar na tua vida. Oh, aleluias! Oh, irmãos, meu filho, não diga nada não, deixa que eu digo. Meu filho, não te preocupe com o tempo não, porque eu sou o dono do tempo. Meu filho, não se preocupe com palavra não, eu sou o dono da palavra. Meu filho, não se preocupa não com o poder desse mundo, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu posso agir
para o padeiro disse: olha, infelizmente não vai ser a mesma coisa com você. Você perderá a cabeça. Daqui a 3 dias acontecerão esses 2 eventos. E assim aconteceu. Porém, irmãos, o padeiro perdeu a cabeça e o copeiro foi restabelecido. Mas só que a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. José continuou lá no cárcere. Mas José continuou no cárcere, zelando daquilo que ele foi colocado para fazer. Talvez achamos que somos e estamos esquecidos pelo homem. Estamos muitas das vezes. Mas não se preocupe. Existe um Deus zeloso que zela pelo seu povo, que assiste o seu povo